Eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Eu sei que vai ser colocado aqui no monitor, Juízes capítulo 6, versículo 11. Já está aqui, na minha retaguarda. O livro de Juízes não é um livro tão comum de ser encontrado. Então nós vamos ler a versão que está aqui no monitor da igreja. Se você olhar aqui para frente, você vai acompanhar comigo a leitura. O texto diz assim, então veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Próximo versículo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E de onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Último versículo. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Pode tomar os vossos assentos, por favor. Eu quero louvar a Deus por essa noite, por você estar aqui, por cada pessoa jovem, cada obreiro, cada adolescente, cada casal, cada família. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Pastor Benjamin, pastor dessa igreja, ao qual eu admiro a pessoa dele. Jean e Cálita, obrigado pelo convite. Todos os jovens, que Deus abençoe vocês. Talvez uma das maiores dificuldades que eu e você temos como jovens é entender quem somos. Como foi falado aqui anteriormente pelo casal que se apresentou, que compartilhou algumas coisas que eles vivem no seu dia a dia como casais, elogios, empatia, reconhecendo um ao outro, como uma pessoa de um propósito onde Deus confiou. Nós temos dificuldade em entender justamente isso, a nossa valorização. Nós temos dificuldade de entender quem nós somos. Nós temos dificuldade em aceitarmos como somos. Nós temos vivenciado um momento muito delicado da sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito melindroso da nossa sociedade, aonde a cada dia nós vemos tantas moças, eu digo na maioria as moças, mas tanto moças como rapazes, abortando quem são, abortando sonhos, abortando projetos, abortando propósitos na sua vida. Pessoas que têm se tornado escravas, como foi dito anteriormente pela pessoa que me antecipou. Pessoas que têm permitido que qualquer migalha as satisfaçam. Pessoas que têm permitido que qualquer tipo de abordagem as realizem. O que nós lemos aqui no texto de Juízes vem de encontro a mim e a sua vida. A Bíblia vai explicar que Deus desce ao lagar para falar com Gideão, um jovem de aproximadamente 19 anos de idade. Ele olha para a situação da sua família e ele não consegue acreditar que a sua família estava vivendo aquele processo doloroso. Qual o processo doloroso? Os midianitas haviam saqueado tudo que era deles, haviam roubado, haviam tomado servos, haviam tomado fazendas, haviam tomado o alimento.
Gideão se via numa situação que ele não estava acostumado a ver. Quando ele olha para o lado, os celeiros estavam vazios. Quando ele olha para o pasto, os animais haviam sido saqueados. Quando ele olha para os seus pais, ele vê uma feição de desespero, angústia, preocupação, medo. A Bíblia fala então que Deus se assenta no carvalho, debaixo do carvalho, e passa a olhar Gideão. Deus queria ver como Gideão estava lidando com aquele momento. A Bíblia fala que Deus fica olhando Gideão e, após olhar, a Bíblia fala que Deus chama, convida Gideão para viver uma nova história. Gideão olha para Deus e coloca tantas desculpas. Ele tenta se justificar que ele é incapaz de fazer aquilo que Deus estava fazendo ou convidando ele para fazer. Gideão fala que ele é o menor. Gideão fala que a família dele é a mais pobre, como se Deus dependesse do meu dinheiro ou da minha condição social para que ele me use. Era como se Deus dependesse da do meu físico para que ele me use. Gideão fala assim: Deus, eu sou o menor. Como que Gideão descobre que ele é o menor? Senso de comparação, era sobre isso que eu queria falar nessa noite. Senso de comparação tem destruído a identidade oficial de jovens. Você sempre se compara, você passa a entrar num ciclo vicioso. Você olha uma jovem, você olha um jovem na rede social, e você olha para ele e a vida dele parece ser perfeita. Você olha para ele e acha que ele não tem problema, que ele não tem um mau relacionamento com sua família, que a voz dele, ele canta tão bem que você às vezes fica acanhado ou acanhada em cantar. Às vezes você olha principalmente na área material, é uma área que nós somos muito apegados, porque sempre queremos conquistas materiais. Nós sempre queremos conquistar algo de melhor materialmente falando, e aí a gente passa a comparar, a gente passa a se equiparar com outras pessoas, e aí a gente vai se fechando, a gente vai se escravizando dentro de um contexto que não é bíblico, dentro de um contexto que Deus não está ali. A Bíblia fala que Gideão, observado por Deus, recebe um chamado, e no meio desse chamado ele fala que Deus o abandonou. Quantas vezes eu e você, às vezes nos sentimos abandonados? Quantas vezes nada está dando certo na nossa vida e vem um sentimento de culpa? Quantas vezes cometemos os mesmos pecados consecutivamente? Pedimos perdão e logo em seguida, passados-se alguns dias, estamos sendo reincidentes naquele pecado. Quantas vezes no dia a dia da nossa vida, da nossa caminhada cristã, como foi dito aqui pela Lídia, que às vezes a base de uma vida cristã é oração, leitura bíblica, e às vezes nós temos dificuldade em ler a Bíblia. Temos dificuldade em parar o nosso dia, temos dificuldade em parar os nossos momentos de lazer para se dedicar a Deus. Às vezes nós temos dificuldade em separar um tempo para Deus, em gastar ou investir 1 hora em oração, 1 hora na leitura bíblica, porque nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí quando a gente percebe, a gente vai ficando cada dia mais distante do propósito. A Bíblia fala que Jonas, ao receber um comissionamento de Deus, ele pega um barco e leva o barco para outro lugar. Ele não vai para onde Deus havia chamado. A Bíblia diz que Jonas, pagando o seu próprio ingresso, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para outro lugar. No meio do caminho, a embarcação sofre. No meio do caminho, ele é jogado fora do barco. No meio do caminho, uma baleia vem e engole ele.
No meio do caminho, ele está num lugar obscuro, com odor muito forte. Mas tem hora, irmão, jovem, você que está aqui nessa noite, que nem tudo na sua vida vai bem. Tem hora que nem todos os dias você vai sair bem. Tem hora que Deus permite que a embarcação que você está, ela chegue a ponto de naufragar. Tem hora que Deus permite que você vá para dentro de um estômago, ou dentro de uma baleia, porque existem coisas que Ele quer te falar. Só que no dia a dia da correria da escola, da faculdade, do trabalho, do relacionamento com os amigos, você não consegue ouvir isso. Então Deus usa meios. Deus permite que meios pedagógicos cheguem até a sua vida. E uma das ferramentas mais poderosas que Deus tem na mão chama sofrimento. Eu nunca vi um jovem estabelecido no seu ministério sem sofrer. Eu nunca vi um jovem estabelecido financeiramente não ter passado pelo sofrimento. Só que nós não queremos isso. Nós fomos treinados a não perder. O evangelho que é pregado, as músicas que são cantadas, elas têm uma tendência a nos dizer que nós nunca passaremos por momentos vergonhosos ou de sofrimento. Aquilo que tem sido pregado e anunciado dá a sensação que um crente nunca vai ter enfermidade, que um crente nunca vai ter um problema, mas a realidade é bem outra. Deus permite que Gideão fique lá malhando trigo no lagar, porque ele precisava parar Gideão. Deus colocou o Jonas dentro de uma baleia, porque ele precisava parar aquele homem. E tem hora que Deus permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, não porque Ele está te punindo, escute isso, não porque Ele está te punindo, é porque Ele está te ensinando, Ele está te mostrando que tem algo que você não está vendo lá no seu futuro, que Ele está vendo, porque os nossos olhos estão no hoje, os nossos olhos estão no prazer do pecado, os nossos olhos estão no prazer de sentar na roda de amigos, os nossos olhos estão no prazer cibernético, das redes sociais, passamos tempo, os nossos olhos estão no momento de nos divertirmos com as pessoas, mas Deus está vendo lá no amanhã, coisas que você não está vendo, Ele está observando coisas que você não está observando, que se Ele não te parar, você não vai entender. Gideão estava angustiado, e sabe o que Deus estava fazendo? Escute isso, Gideão estava angustiado, e sabe o que Deus estava fazendo? Sentado. Gideão queria que Deus participasse da angústia dele, Gideão queria que Deus tomasse uma atitude, mudasse o quadro dele. A Bíblia fala que o anjo do Senhor veio e se assentou. Gideão queria que Deus participasse da agonia dele. Gideão queria que Deus participasse da precipitação dele. Gideão queria que Deus participasse daquele momento. E tem hora que Deus fica te olhando, procurando entender o que você está fazendo. Que tipo de atitude você está tomando? O quanto você tem se desvalorizado? O texto que nós lemos nesse telão dizia: eu sou o menor. Senso de comparação. A minha família é a mais pobre. Ele olhava os amigos da escola que andavam com tênis de marca. Ele olhava os amigos que ganhavam iPhone, ele tinha um Nokia. Ele olhava os amigos e as amigas que usavam e tinham os melhores vestidos. Eles olhavam os amigos que faziam as melhores viagens para o exterior. E ele olhava para si e dizia: não, Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. Ele acusou Deus de Deus ter abandonado. E quantas vezes eu e você fazemos isso dentro do nosso coração? Quantas vezes olhamos para Deus, seu Deus, até quando? Até quando Ele achar que é necessário que você fique, para que Ele mude o que Ele tem que mudar na sua vida, para que Ele transforme o que precisa ser transformado na sua vida.
E Ele senta para te ver. Seu desespero, sua angústia, sua agonia. E aí você apresenta para Deus não opções. Gideão em nenhum momento apresentou para Deus opções. Ele apresentou reivindicações. Ué, cadê aquele Deus que fez o povo sair do Egito? O texto diz isso. O Senhor nos abandonou. Não está vendo o que está acontecendo com a gente? Vai nessa tua força. Que força? Que força eu tenho, Deus? Eu sou o menor, a mais pobre. Olha o que está acontecendo. Eu estou lá, eu estou malhando o trigo aonde não deve se malhar, para que eu não perca comida. Não se malhava trigo no lagar. Lagar era o lugar de amassar uva. Lagar é a parte mais baixa de uma aldeia. É onde é produzido o suco de uva ou vinho. Ninguém malhava trigo no lagar. Gideão leva o trigo para o lagar porque ele está com medo dos inimigos roubarem. E quantas vezes, com medo das pessoas ou de nós perdermos aquilo que Deus nos deu, nós fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. A Bíblia fala que Deus começa um diálogo. Gideão está ouvindo, mas não está escutando. Gideão está presente fisicamente com Deus, mas os olhos de Gideão estão em outro lugar. E Deus começa a intervir, e Deus começa a falar com Gideão sobre aquilo que ele tinha para Gideão. E quantas vezes, no dia a dia da nossa vida, nós não temos ouvido Deus? Achamos que ouvimos, e não ouvimos. Quantas vezes no nosso dia a dia, nós temos sendo omissos ao chamado de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós não temos percebido que Deus quer se aproximar de nós para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e nós não percebemos se nós estamos nos distanciando, e aí Deus te coloca em situações constrangedoras. Deus permite que coisas angustiantes cheguem à sua vida, não porque você errou, é porque Ele não quer que você erre mais, e Ele permite que você esteja lá dentro, para Ele te mostrar onde você estava errando e aonde você não deve errar mais. Se tem uma coisa que eu amo em Deus, é que Deus é um Deus pedagógico. Ele é provedor, Ele provê o que eu preciso. Ele é sustentador, Ele me dá o alimento que eu necessito, mas também Ele ensina de uma forma bem árdua, porque não tem como um cristão ser vencedor sem que ele seja provado na área do sofrimento. Independente da idade. Às vezes a gente olha para os nossos pastores, para os nossos obreiros, imaginamos que é essa classe que passa por sofrimento. Não, Deus tem uma forma diferente de olhar a vida. Quanto mais cedo Ele amaldiçoar alguém, melhor será para essa pessoa no seu futuro. Quanto mais cedo e mais precocemente Deus mudar um jovem, um adolescente, maior será o tempo desse homem ou dessa mulher terem um relacionamento com Deus. Tem hora que Deus cria umas situações que você entra dentro dela, porque existem algumas coisas que Deus precisa te mostrar. Como tem sido meus 3 últimos anos de ministério? Como Deus tem permitido que eu entre dentro de situações para que eu esteja vendo o que eu não estava vendo anteriormente. No dia 31 de dezembro eu passei por um problema. A água entrou na minha casa, levou tudo que eu tinha. A minha casa foi inundada por uma enchente dentro de Goiânia, como essa semana tivemos enchente em toda Goiânia. E eu lá sentado, olhando a minha casa totalmente submergida, e falava assim: Deus, aonde foi que eu te deixei? Me mostra se a correria das minhas agendas fez com que eu não ouvisse o Senhor e não percebesse o que o Senhor queria me mostrar. Aonde eu falhei, aonde eu te deixei durante o ano e não fiz com que o Senhor estivesse comigo. Eu falei para Deus: me mostre a minha falha, porque eu entendi que aquele momento Deus estava me parando. A quantidade de viagens que eu estava fazendo, viajando 10, 15 dias seguidos, Deus estava me parando para me ter atenção àquilo que eu não estava percebendo. E Ele usou o quê? Ele usou uma enchente, um prejuízo. E quem disse que nós não podemos ter prejuízo?
Porque nós estamos em um âmbito onde cristão só ganha, mas nunca perde. Aquele jovem rico de Marcos 10, 17, ele falou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele, a Bíblia fala que aquele jovem responde Jesus com muita certeza. E aí Jesus fala: te falta uma coisa, vende tudo quanto tu tens. Jesus estava dizendo para ele: aquilo que você tem está sufocando o que eu preciso. Aquilo que você conquistou ao longo da sua vida está sufocando aquilo que eu quero de você. Não tem como você compactuar isso com Deus. Não tem como você compactuar isso com o Senhor. Deus te chama para um relacionamento refinado com Ele, onde Ele não te aceita dividir, onde Ele não aceita que você o divida com outra alegria ou com outro prazer dessa terra. Aquele jovem rico, ele não entendeu isso. A Bíblia fala que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele não saiu triste pelas palavras de Jesus, eles não foram pela palavra de Cristo. A Bíblia fala que ele saiu triste porque ele foi incapaz de aceitar o desafio de Deus. Às vezes nós pulamos na igreja, às vezes cantamos, às vezes viemos em culto como esse, mas na hora que Deus nos chama para abandonarmos tudo, preferimos sair por aquela porta, sem tomar a decisão correta. Não é o que diz o texto? Eu não roubo, eu não minto, eu honro meu pai e minha mãe, eu não defraudo jornaleiro nenhum. A Bíblia fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Eu estava falando para Jesus, eu vou na escola dominical, eu vou no culto de ensino, eu participo, eu sou liderado, eu respeito meus líderes, mas na hora que Deus nos chama para falar, ó, te falta uma coisa, nós não estamos dispostos, nós não queremos abrir mão disso. Nós não queremos deixar, não queremos renunciar, não queremos tomar a nossa cruz e seguirmos. Participamos apenas de um movimento, mas não de um relacionamento. E você está em um movimento, não te credencia para um relacionamento. Movimento, você vem, você é tomado por aquilo que acontece numa noite como essa, mas o seu relacionamento continua na hora que você chega na sua casa. Seu relacionamento com Deus continua quando amanhã você acordar e você decidir quem você vai ser. Seu relacionamento continua segunda-feira quando você for para a faculdade, quando você for para a sua escola, quando você for para o trabalho e você vai decidir o que você vai fazer lá dentro. Não, eu só faço parte de um movimento, mas eu não tenho um relacionamento. Vou para o evento, participo de show, participo da programação da igreja, mas eu não tenho relacionamento. Eu sou a turma do show, eu sou a turma da resenha, mas me falar que eu tenho que entrar num quarto e me trancar por 2 horas, por 1 hora, por 40 minutos, derramar lágrima para orar, não conte comigo, não faz parte de mim. E aí nós vemos jovens amedrontados, escravizados pelo medo, abortando a sua identidade em Cristo. Sabe por quê? Porque não querem renunciar. Eu levantei a 1 hora, era 5h30, eu me levantei da minha cama. Eu passei uma noite que eu achei que Deus ia me levar embora. Até falei para a Cárita, faça com que a turma, os jovens orem por mim. Vômitos e vômitos. Fui 14 vezes no banheiro pela noite. E eu disse para Deus ajoelhado, na minha cama, depois de ter vomitado 14 vezes. Eu disse, o que eu estou fazendo de errado para que o Senhor permita que esse dia mal chegue na minha casa? Como eu disse lá na enchente, no dia 31 de dezembro, eu parei hoje de novo, na minha cama e disse, o que eu estou fazendo de errado? Me mostre onde está o meu erro, me mostre aonde eu falhei, me mostre aonde eu transgredi um momento contigo, Senhor. E Deus não falou nada. Eram 9h40 da manhã, os médicos chegaram, porque eu pedi socorro para o meu vizinho chamou o médico, e por coincidência era uma médica da nossa igreja, ela chegou lá na minha casa. Quando ela olhou o nome que tinham passado para ela, ela falou para o rapaz, eu conheço esse rapaz, ele é pastor, é um jovem, é o da minha igreja, porque eu nunca vi esse outro nome em outro lugar.
Ela chegou aplicando algumas coisas necessárias para o meu corpo, perguntando para mim o que eu havia comido, se eu havia sido picado por algum mosquito, se eu me lembro de alguma coisa. Ela foi embora, depois de ter cuidado, depois de ter me medicado, depois de ter me orientado naquilo que eu precisava fazer. Ela disse: não coma nada hoje. Na hora que ela trancou a porta, o Espírito Santo disse: eu permiti que isso acontecesse com você, para saber qual é a sua motivação para estar lá hoje à noite com aqueles jovens. Eu permiti que você passasse mal a noite toda, se você ia ficar aqui na cama, acamado, ligando para a liderança, dizendo que não vai mais porque está doente, ou você ia se levantar do seu estado, ia tomar um banho, ia pôr uma roupa, ia passar sua camisa, ia lá para a igreja, porque aqueles jovens estão esperando uma palavra que eu tenho colocado no seu coração. O preço da renúncia, ele vai doer o quanto você acha que ele vai doer mais. Eu tenho que ser verdadeiro com você. Aqui está um jovem pastor, que está lá no seu amanhã, você está no hoje, que eu vivi coisas que você viveu, que eu passei por momentos que você está passando, e aí Deus pegou o seu amanhã, trouxe aqui hoje para dizer para você: é necessário que você renuncie, é necessário que você sofra. Vocês estão vendo lá no Oriente Médio o que está acontecendo no Oriente Médio. Todo mundo sabe, cada dia nós temos visto aquilo que no Oriente Médio tem acontecido com as guerras. Eu morava a 130 quilômetros da Palestina na minha infância. Eu vi crianças morrendo na guerra. Eu vi primos meus morrendo na guerra. Eu perdi uma irmã de 5 anos de idade na guerra. Eu vi jovens pondo colete de bomba e matando uns aos outros por causa de uma religião. Eu fui ensinado desde a minha infância que eu não deveria me relacionar com judeus e nem abrir a Bíblia Sagrada, porque eu seria um anátema. Eu me lembro que na minha infância, na minha pré-adolescência no Líbano, nós parávamos para fazer 5 rezas diárias, jejuar durante 30 dias, e o mês dos muçulmanos está acabando aqui agora, onde eles estão jejuando 30 dias no ano. Sabe por quê? Por nada. Por um propósito factício, por algo que não existe, por um Deus que não existe. Eles fazem tudo aquilo crendo que eles estão fazendo para um Deus verdadeiro, e não é um Deus verdadeiro. Um jovem de 14 anos de idade, do sexo masculino, ele já decora o Alcorão. Nós temos dificuldade de ler a Bíblia em casa, e nós queremos que tudo na nossa vida vá bem. Nós não temos paciência para orar 10 minutos na nossa casa, mas nós queremos que Deus faça tudo por nós, enquanto nós não fazemos nada e não mexemos um pé por Ele. Eu ouço esse relato. Eu tenho um casal de missionários que eu sustento na Jordânia. Escute isso, por favor. Cleito e Anaís. O Cleito é professor de inglês, a Anaís é professora de inglês, e o Cleito dá aula de futebol. É o meio que eles juntam a comunidade para evangelizar as crianças. Eles estão falando que eles estão matando os pais na frente dos jovens que se convertem a Jesus, para que os jovens neguem a Jesus. Quando são os pais que se convertem, quando são as crianças que se convertem, os soldados pegam as crianças e penduram pelas mãos, e colocam os pais ajoelhados na frente dos seus filhos. E os soldados dizem para os pais: neguem Jesus. A criança de pendurado com uma das mãos, o pulso sangrando, porque o pezinho dela faz com que a mão dela vá sendo machucada. A criança diz: pai, não negue Jesus, não seja covarde em negar Jesus. E às vezes por tão pouca coisa, nós não queremos mais vir para a igreja. Por tão pouca coisa, nós não queremos mais ler a Bíblia.
por uma discussão, uma coisa boba, nós não queremos mais vir à igreja. Aí eu pergunto para você, adolescente, jovem que está aqui, qual é o seu futuro? Aonde você pretende estar aqui daqui 10 anos atrás, o que você pretende fazer daqui 10 anos? 10 anos à frente. Aonde você pretende estar? O seu futuro depende das decisões que você toma no seu hoje. Eu me lembro quando eu me converti, o meu pai me colocou para fora de casa por não aceitar minha conversão, meu próprio pai, e ele me mandou matar, dizendo que não aceitava o filho cristão, que eu era um herege por negar o islamismo e aceitar Cristo como meu Senhor. Quem vos fala é um homem, um jovem que passou por um caminho doloroso, que viveu uma realidade diferente de vocês. Eu digo, quem dera se eu tivesse a oportunidade de ter a idade de vocês, ter nascido num lar cristão, como a minha vida seria melhor. Ela já é muito boa. Eu falo para vocês, a minha vida é muito boa. Mas todos os dias nós queremos melhorar. Quão mais feliz eu seria se eu tivesse nascido no lar, tivesse a oportunidade de com 14, 15, 16 anos ter encontrado Cristo, ou Cristo ter me encontrado num país livre para uma religião como o Brasil. Foram 13 dias internado num centro de terapia intensiva, me recuperando das pancadas. Eu apanhei simplesmente porque eu decidi ser cristão, simplesmente. Não foi por eu ser ladrão, não foi por ser mentiroso, não foi por ter comprado e não pagado, não foi por ter agredido, xingado alguém, muito pelo contrário. Foi por simplesmente um dia olhar para esse livro e entender que tudo aquilo que eu havia visto no Alcorão era uma farsa, que tudo aquilo que agora a Bíblia me apresentava era verdade na minha vida. Mas eu tive que tomar uma decisão, mesmo com meu pai dizendo que a partir daquele dia eu não seria mais o seu filho, que a partir daquele momento eu não teria mais um lar, que eu não teria mais uma casa, que eu moraria na rua e que se Jesus existisse, Jesus ia cuidar de mim. Qual é a sua decisão hoje? Quais são as suas decisões nos próximos dias? Movimento é bom, eu amo estar em movimento. Eu amo estar em movimento. Mas deixa eu usar a sua mente por alguns segundos e nós vamos terminar a palavra 21 horas. Da uma adego até hoje, o que mudou na sua vida? Da uma adego, que foi no mês de fevereiro. Quantas pessoas você ganhou para Jesus e para quantas pessoas você pregou Jesus? Da uma adego até hoje, quantas horas você aumentou a sua oração? Quantas vezes você leu a Bíblia? Da uma adego até hoje. Quantas vezes você parou tudo, pediu licença para os seus familiares, pediu licença para os seus amigos, desligou o seu celular, entrou no seu quarto e foi orar? Da uma adego até hoje, quais foram as principais evidências que Deus, lá naquele congresso, marcou a sua vida? Quantas pessoas você ganhou? Para quantas pessoas você pediu perdão? Quantas vezes você correu para o braço dos seus pais, dizendo para eles que o amava? Eu estou falando de um evento que tem 60 dias que aconteceu. Agora imagina, sem a uma adego, como eu estou. Seja realista com você mesmo. Não queira fazer parte de um movimento sem ter relacionamento. Você pode muito bem fazer parte de um movimento tendo um relacionamento. Você pode muito bem vir para os eventos da igreja, mas mantendo um padrão de verdade na sua vida. Eu vou falar mais uma vez, a Almadego teve 60 dias atrás. O que mudou? Quantas pessoas, quantos amigos, quantas amigas você ganhou para Jesus? O que mudou no seu relacionamento com a sua família? Ou melhor, aonde alcançou o padrão do seu relacionamento com Deus? Ou passou-se 3 dias, você voltou à estaca zero? Como Gideão, escravizado,
amedrontado, ouvindo Deus falar com ele, e ele não querendo relacionamento com Deus, querendo que Deus entrasse na guerra dele. Deus não entra na sua guerra. Vamos ser honestos, talvez não seja a palavra que você queria ouvir, mas eu não levantei daquela cama, depois de ter ficado uma noite inteira acordado, e uma parte do dia hoje, passando mal, indo no banheiro. Eu não poderia chegar aqui e pregar uma palavra açucarada, sendo que tem dias que Deus quer nos exortar, confrontar, porque o confronto de hoje te livra de coisas no amanhã. O confronto de hoje te livra de tragédias no seu amanhã. O confronto de hoje te livra de traumas no seu amanhã. O confronto que Deus nos faz hoje nos afasta dos perigos da vida no amanhã. E eu sei muito bem que cada um de vocês que está aqui, independente da idade que vocês tenham, vocês é capaz de absorver essa palavra. Cada um de vocês. Vocês têm a noção, a percepção e mente suficiente, porque se nós decoramos nome de personagens de filme, se nós decoramos a matéria da escola, se nós decoramos trechos de filme, se nós decoramos muitas coisas, por que não a palavra? Qual é a diferença? Sendo que em todas as vezes, quando eu vou aprender uma matéria na escola, quando eu vejo um filme, quando eu aprendo sobre o esporte que eu gosto, eu tenho que usar a mente humana. E quando eu quero aprender a palavra, eu tenho o privilégio de ter o Espírito Santo para me falar. O Cleito disse que o Rashid era um menino que eu amava. E eu termino. Eu não tenho filhos, mas o Rashid era como se fosse um filho meu na Jordânia. Um menino que com 13 anos de idade foi alcançado pelo Evangelho. Na escola, ele decidiu evangelizar a escola toda, pregar. A diretora ligou para os pais do Rashid e disse que eles deveriam ir na escola. E ela explicou o que um menino de 13 anos estava fazendo na escola. O pai voltou para casa, esperou o Rashid vir da escola. Quando o Rashid chegou, o pai tinha encontrado a Bíblia em árabe que eu comprei para mandar para ele. Ele havia escondido a Bíblia embaixo do guarda-roupa. O pai achou. Quando o Rashid entrou, ele se assustou com o pai no quarto e a Bíblia do lado. O Rashid, um menino de 13 anos, foi morto pelo pai e pelos tios, porque pediu para ele renunciar a Jesus e voltar ao islamismo, que nenhum mal aconteceria a ele. E ele disse para o pai: o mal que me aconteceria era se eu negasse Cristo na frente do Senhor. Um menino de 13 anos de idade, pregando Cristo na escola. A diretora muçulmana não concordava, mas o Rashid havia ganhado alguns meninos para Jesus. Ele deixou uma carta 2 semanas antes, falando para o tio Cleito e para a tia Nais: eu quero muito ir para o Brasil conhecer meu pai espiritual, o Khaled. Eu quero muito conhecer o Brasil. Eu quero jogar bola com as crianças brasileiras. Eu tive um sonho ontem, ele dizendo. Eu sonhei que Jesus apareceu para mim no sonho e disse: você é muito amado, Rashid. Eu amo muito você, mas muito em breve você virá morar comigo. E ele disse: se não der tempo de eu morar, se eu não der tempo de eu ir para o Brasil, eu só troco o Brasil pelo céu. anos. Quando a diretora viu que o Rashid tinha sido morto,
A diretora imaginou que havia resolvido as coisas, mas aqueles adolescentes que o Rashid havia alcançado pelo poder do Evangelho, falou assim: nós não podemos deixar essa semente morrer. Eles, 4 jovens, começaram a pregar na escola, dando continuidade àquilo que o Rashid começou. Quando a diretora viu, a escola, 80% da escola nas aulas, nos intervalos dos recreios entre as aulas, tinha culto no pátio, e cada dia mais se convertia mais adolescentes e jovens para o Senhor. E a diretora não ligou para pai mais algum, porque se ligasse para todos os pais, a escola fecharia, porque todos estavam se entregando a Cristo Jesus. Tem hora que Deus te coloca num espremedor de azeitona, porque só quando Ele te coloca no espremedor de azeitona, Ele tira o azeite de você. Só quando Ele permite que você passe pela dor, Ele tira o melhor de você. Só quando você passa pelo sofrimento, Ele faz você entender que o relacionamento é muito maior do que o movimento. Você vai sair daqui dessa noite decidido. Não posso eu decidir por você. Seus líderes não podem decidir por você. Aí fora, a poucos metros, tem pessoas que precisam de Cristo. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua família, lá na sua rua. Tem jovens que precisam ouvir alguma coisa da parte de Deus através da sua vida. E qual é a sua decisão? Continuar malhando trigo no lagar? Continuar resmungando com Deus, eu sou o menor? Ou você vai partir para cima? Ou você vai dizer: hoje aqui começa uma nova história na minha vida. Hoje eu decido viver o sobrenatural. Hoje eu decido viver o propósito e os planos de Deus para a minha vida. A escolha é sua. Deus não foi lá em Gideão e jogou. Não, Deus não foi atrás do jovem rico que foi embora. Não, Ele permitiu que o jovem rico escolhesse. Qual é a sua escolha hoje, jovem? Quem sabe amanhã você não está lá no Oriente Médio, pregando a palavra para aqueles conterrâneos meus, sendo um dos maiores avivalistas no Oriente Médio. Sim, você, sendo um dos melhores pregadores e pregadoras dessa nação, sendo amanhã pastor das melhores igrejas daqui do estado de Goiás. O que te impede isso? Das pessoas amanhã lá na escola reconhecerem você como um homem, uma mulher de Deus, que é diferente de tudo aquilo que eles vivem. Só há uma coisa, é você decidir. Eu me lembro que quando nós nos convertemos, através de uma maranhense, a minha mãe entrava no meu quarto todos os dias à noite. Ela esperava meu pai dormir. Meu pai não aceitava ter cristãos em casa, minha mãe era crente anônima. Minha mãe pegava o óleo, passava o óleo na minha cabeça e dizia: Yalla, mas chufichali de islami. Deus, liberte o meu filho do islamismo. Khalin khali chufinti. Permita que meu filho conheça o Senhor e levante o meu filho como um profeta nessa geração. Só que um dia eu tive que decidir. E Deus dizia para mim: você vai passar por privações, você vai ter que abandonar sua família, você vai ter que abandonar amigos, você vai ter que deixar de ter coisas. Tem coisas que você quer, que você vai ter que abrir mão. Vai ter lugares que você vai querer viajar e você vai ter que abrir mão. E eu disse: Senhor, eu quero, porque o Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa que exista nesse mundo. E como tem sido bom desfrutar daquilo que Deus tem permitido que eu desfrute. Como tem sido bom vivenciar os planos e os propósitos. Quem vos fala é um jovem que há 8 anos dedica 24 horas do seu tempo à obra.
o tempo todo. O tempo todo. A escolha, jovem, e eu encerro, é sua hoje. Às vezes tem um namoro que está te travando. Como disse a irmã Cárita, cuidado. É melhor você deixar o namoro que está te travando e receber amanhã da parte de Deus alguma coisa que vai te fazer muito melhor do que preso, escravo, num mundo de medo. Eu liguei para o meu pai antes de sair da minha casa. Às vezes você fala assim, mas e seu pai, Khaled? O meu pai, quando soube que o hospital ligou, dizendo que eu não havia morrido, que eu estava saindo vivo do hospital, que eu saí vivo do hospital, meu pai não acreditou. Porque a primeira ligação foi que eu estava entre a vida e a morte, e meu pai disse para o hospital, não ligue mais aqui para falar sobre o meu filho, porque ele morreu para mim, o meu desejo é que ele morra. Mas quando depois de 13 dias, o hospital entrou em contato, dizendo que haviam me dado alta, meu pai não acreditou. Aquele homem muçulmano, 70 anos no islamismo, pediu que a minha mãe me encontrasse, e minha mãe sabia onde eu estava morando. Naquele dia, sentado na sala da casa dos meus pais, o meu pai saiu lá do quarto, aquele senhor que é o meu herói, ele sentou na mesa, olhou para mim e disse, como pode isso? Você está vivo na minha frente? 2 semanas o hospital ligou e falou que você estava morrendo, tamanha pancada que você tomou, e você está vivo. E ele me perguntou, quem é esse Deus que tirou você do leito da morte? Naquele momento eu me levantei e testemunhei. Ele é o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele homem, ele caiu ajoelhado ao lado da mesa e disse, então eu quero o seu Deus, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E meu pai disse agora para mim quando eu saí, ele, você está bem? Estou bem, pai. Você melhorou? Eu falei assim, mais ou menos, mas eu não posso deixar de cumprir o compromisso que eu fiz com a igreja. Eu vou estar orando por você aqui em Uberlândia, meu filho. Vai nessa tua força. E olha o que ele disse para mim. Vá nessa tua força, Gideão. E ele nem sabia da palavra que ia ser pregada. Eu vim chorando. Porque cada sofrimento, cada renúncia, cada noite mal dormida valeu a pena. E valerá a pena pelas demais que virão ainda mais no amanhã. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu sei que você chegou aqui 6 horas, eu sei que muitos vão para umas cidades mais distantes. Eu queria fazer um convite. Eu queria convidar você, jovem, adolescente, a erguer uma das suas mãos, a tomar uma decisão de, caso você queira vir à frente, você, não pastor, eu tenho que ir na frente, eu preciso hoje deixar, renunciar, eu preciso entrar nesse padrão de relacionamento e não ficar só com o movimento. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Entenda isso, querido. A Bíblia fala que Deus é galardoador dos que o buscam. Eu perdi a minha casa, onde eu morava. Era um lugar que eu pagava o aluguel. Perdi meus móveis, tudo. Deus me colocou dentro do moedor de azeitona e me moeu. Mas Ele tem recompensa. Por incrível que pareça, pela permissão de Deus, um fazendeiro, empresário, sabendo da minha história, me deu uma casa.
3 vezes maior do que eu morava. Daqui 15 dias a casa termina a reforma. E ele diz: Deus mandou eu dar a casa para o Senhor. Você está entendendo isso? Você vai passar pelo processo, você vai passar pelo sofrimento, mas na hora que você estiver aplainado, na hora que você entender, a recompensa vem. O galardão vem. Eu poderia ter preparado 1000 e outras palavras açucaradas, desejosas a vocês, mas eu não quero ser omisso ao Espírito Santo. Deus está te convidando, você jovem, você rapaz, você moça, a deixar tudo aqui no altar hoje, a deixar tudo aqui, e voltar para a sua cidade, para o seu bairro, fazendo a diferença a partir de hoje e a partir de amanhã na vida das pessoas. Deus está chamando uma geração de jovens que vai impactar a Trindade, que vai impactar a cidade que você mora, que vai impactar a região que você mora. Eu creio que essa geração de jovens é aquela geração que anunciará a volta de Cristo. Eu creio que essa geração de jovens que Deus tem levantado nesses 4 cantos, por onde eu tenho ido, é a última geração, onde Deus levantará homens e mulheres corajosas, vibrantes. Mas depende de você. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Eu te convido, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu quero. É eu que o Senhor está falando nessa noite. Se tiver uma pessoa só que vem aqui na frente, eu me alegrarei muito. Cadê a primeira pessoa que precisa vir aqui e ser a diferença? Senhor, assim como o Senhor estava com Gedeão, assim esses jovens estão vindo. Pode vir, querido, pode vir. Sinta-se à vontade, sair do seu lugar e vir aqui à frente. Naquele dia de calmaria, Pai, o Senhor falou com Gedeão de uma forma muito calma. E ele entendeu, Pai, assim como essa moça que está aqui hoje, Pai. O sofrimento está gerando uma identidade na sua vida. As humilhações, ela está gerando uma identidade na sua vida. Deus cessa hoje a alma angustiada. Deus coloca um fim hoje no coração perturbado. E Deus está curando seus sentimentos. Deus está curando a sua vida. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Você é a filha do Senhor, menina dos olhos de Deus. Cada traço do seu rosto foi feita com perfeição por Deus. Deus tem alegria em sua vida. E você viverá o melhor. Sonhos serão realizados na sua vida. Propósitos serão realizados na sua vida, diz o Senhor. Senhor, esses jovens aqui, Pai, num culto tão silencioso como o de hoje, o Senhor escolheu esses jovens. Eles são corajosos, porque eles estão se expondo. Estão se expondo, Senhor. Eles estão dizendo sim para o Senhor, mas estão se expondo. Eles querem sujeitar a tua vontade, eles querem sujeitar a tua voz, eles querem, Pai, não só apenas um movimento, mas eles querem um padrão de relacionamento. Hoje o Senhor levanta nesses moços pastores, o Senhor levanta nessas moças missionárias, o Senhor levanta através desses moços profetas, o Senhor levanta sobre essas moças profetiza. O Senhor levanta aqui uma geração que vai se tornar imbatível, invencível. Esses jovens estão sendo aqui, Pai, coroados e convocados com um chamado de abalar as estruturas goianas, de abalar as estruturas do pecado na cidade, na família e na escola. Levante uma geração de jovens corajosos na escola. Ah, manaia, canata, manato, manato.
O Senhor está curando hoje, Pai. Curando identidades que estavam se abortando. Curando, Pai, propósitos que estavam sendo deixados, Pai. Em nome de Jesus.